Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença de união estável e casamento. Primeiro, vamos falar que a união estável, ela preenche praticamente os mesmos requisitos do casamento no que tange a convivência pública, a convivência afetiva e o intuito de constituir família. A união estável ela será caracterizada se ela preencher um desses requisitos. Inclusive, o namoro, em alguns casos, ele pode ser considerado uma união estável. E para ser uma união estável, não precisa que o casal more no mesmo imóvel. Tendo todos esses requisitos de constituir família, de laços afetivos públicos, já pode caracterizar a união estável. Na questão jurídica, a união estável e o casamento ele vai gerar alguns efeitos e algumas diferenciações. Primeiro, na nomenclatura. Na união estável, nós chamamos a pessoa, de companheiro, enquanto no casamento é cônjuge. Tudo bem, doutora, já entendi quais são os requisitos caracterizadores da união estável. Também entendi qual que é a nomenclatura e a diferença entre companheiro e cônjuge. Mas o que isso implica na prática jurídica? Vamos lá. O companheiro, aquele que vive em união estável, ele vai ter aí algumas diferenças na questão patrimonial de divisão de patrimônio, O companheiro, por exemplo, em uma separação, numa dissolução de união estável, ele tem direito somente àquilo que foi constituído durante a união e em caso de falecimento ele não vai ter direito como um cônjuge teria. E eu vou explicar. No casamento, por exemplo, aquele cônjuge que vier a falecer, o sobrevivente ele tem direito à herança total do falecido, independente se constar em testamento, inclusive se houver aí a comunhão total, de separação total de bens. Então esse cônjuge ele vai ter direito, em caso de falecimento, a tudo que pertencia ao decujus. E no caso do companheiro da união estável, infelizmente, quando o companheiro dele vier a falecer, ele só terá direito àquilo que foi constituído durante a união estável, não tendo direito a heranças e afins. Por isso a importância tanto de transformar essa união estável em casamento ou de registrar essa união estável por meio de escritura pública é que você possa aí futuramente defender seu direito à partilha de bens, por exemplo. Na escritura da união estável é possível inclusive incluir o regime daquela união, se vai ser o regime universal de bens, parcial de bens ou de separação total de bens. Uma outra curiosidade é que é possível transformar o casamento em união estável. Normalmente as pessoas que têm esse objetivo de transformar o casamento em união estável é visando justamente blindar patrimônio ou, em caso de falecimento, aí a divisão desses bens. Hoje existe uma grande discussão jurisprudencial quanto à retroatividade dessa união estável. Por exemplo, às vezes uma pessoa ela já está em união estável há mais de 20 anos e ela quer converter aquilo em casamento, mas ela quer que conste na certidão de casamento que a união estável tem acontecido há mais de 20 anos. A jurisprudência é bem dividida no assunto, existem juízes que concedem esse direito, Você pode aí constar na certidão de casamento a data, o início da união estável, mas tem juiz que não aceita isso porque eles entendem que os efeitos do casamento é daqui para frente, ele não retroage. Uma outra curiosidade é que essa conversão da união estável em casamento ou vice-versa, ela pode ser feita de forma extrajudicial, ou seja, no cartório, mas também como pode ser feita no judiciário. O judiciário seria mais para conseguir garantir esse direito à retroatividade da união estável. No cartório dificilmente vai aceitar fazer esse assento aí com a retroatividade da união estável. É importante que você procure sempre um advogado especialista e da sua confiança para buscar maiores orientações quando for fazer essa conversão, tanto de união estável em casamento como vice-versa, porque é importante constar aí dados, por exemplo, como uma tentativa de incluir essa retroatividade para proteger patrimônio, para proteger aí seu direito à partilha de bens ou aí uma herança. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários.